Olá pessoal, o Anderson aqui. Hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, né? Se programar é realmente muito difícil. Basicamente, a resposta para essa pergunta é sim. Programar é uma tarefa difícil e talvez difícil de aprender, dependendo de qual foco que a pessoa dê na sua jornada aí de aprendizado. Basicamente, a maioria das pessoas elas já possui determinado conhecimento de alguns pré-requisitos que ela irá usar na programação. Por exemplo, uma linguagem de programação ela é formada por um conjunto de elementos que permite você manipular dados, ou seja, fornecer dados para um computador e processar esses dados e te dar um retorno, uma resposta. E para poder fazer esses inputs em um software, você às vezes usa texto, números, arranjos, matrizes. São coisas que a maioria das pessoas que passou por uma escola formal, ela aprendeu esse tipo de coisa, Por exemplo, você sabe o que é uma frase, Você sabe o que é uma letra. Na computação, uma frase a gente vai chamar de string, Porque dentro de uma linguagem de programação a gente tem um conjunto de estruturas que a gente vai chamar de estrutura de dados, e essas estruturas permite eu manipular determinada informação do mundo real de forma mais eficiente, Por que existem essas estruturas? Essas estruturas, elas permitem você alocar determinada quantidade de memória do computador dependendo do tipo de estrutura que você usar. Então, entendendo bem as estruturas, você vai fazer a alocação correta de determinado dado em tal variável x ou y do tipo x ou y também, Então, por exemplo, lá na quinta série, ou até mesmo antes, durante todo o nosso processo de alfabetização, a gente aprendeu sobre números. A gente aprendeu sobre números inteiros, números fracionários, números complexos, os mais variados tipos de números. Na computação também a gente tem a estrutura numérica que permite armazenar número inteiro, número fracionário, números decimais, Dependendo da linguagem, a gente chama esse tipo de decimal. A gente tem também estruturas como arranjos, lista, vetor. Qual a diferença de um vetor para um arranjo, Lá na matemática a gente sabe que o vetor é um arranjo numérico de uma única dimensão, ou seja, se você pegar uma planilha no Excel e preencher uma coluna toda, você vai entender que aquela coluna é um vetor, Agora, se você olhar para o Excel como um todo, você vai ver que o Excel ele é um arranjo, uma grande matriz, ou seja, formada por linhas e colunas, E na matemática a gente aprendeu isso já. Então, se você já chegou a usar, por exemplo, o Excel para alguma coisa, você já trabalhou com algum conceito de programação, mesmo que não estivesse programando, porque você vai trabalhar com estruturas de dados como texto, letras, tipos de estruturas numéricas, você vai trabalhar aí com arranjos, você vai executar tarefas como ordenação e busca, Então, se fala muito na lógica de programação, que você tem que melhorar sua lógica, que para melhorar sua lógica você tem que estudar muito matemática, que o programador precisa e depende muito da matemática. Isso é um mito. Você vai lidar com números, é interessante que você talvez tenha maior habilidade com números, mas isso não é obrigatório. Porque se você analisar a sua vida no dia a dia, ela é composta de lógica pura. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, é sempre um processo lógico onde você decide passos a ser executado e executa esses passos. Por exemplo, você acorda, toma um banho, escova o dente, enxuga seu corpo, veste sua roupa, vai lá e toma um café, sai para trabalhar. Para trabalhar você decide se você vai de ônibus, se você não tem carro. Se você tem carro e moto, por exemplo, você pode de repente decidir sair de moto porque determinado dia o trânsito é mais pesado, o combustível está caro, então você usa a moto que é mais econômico. Então, observa que a vida é formada de passos, roteiros que você decide o tempo todo.
inconscientemente ou conscientemente, mas você está decidindo, está sempre tomando alguns passos. Então, durante o processo de alfabetização, você já passa por um processo de aprender coisas que você vai acabar aplicando na computação quando você estiver estudando uma linguagem de programação para desenvolver um software, né? E assim ter um resultado com isso, né? Então, se você não associar essa parte do mundo real com o que você está aplicando lá na computação, porque uma linguagem de computador ela pode ser muito abstrata no sentido de que se você ignorar o mundo real, né, que você não está ali na máquina conversando com o computador, mas não é isso. Você, com a linguagem de programação, você vai ser possível escrever roteiros, scripts, receitas, né, de coisas a serem realizadas. Por exemplo, um script, um software que simplesmente vai lá, escreve uma mensagem na tela ou faça algo mais elaborado como calcular as raízes de uma equação de segundo grau, nada mais é do que uma receita, como se fosse uma receita de bolo. A receita de bolo ela tem lá os ingredientes, você monta esses ingredientes numa sequência específica e no final tem um bolo. Ou seja, então você tem um algoritmo. O que todo mundo fala, né? O algoritmo nada mais é do que um conjunto de etapas sequenciada para obter um resultado, né? Você quebra um problema em vários pedacinhos, ordena isso e executa pedaço por pedaço até chegar na solução do problema. Então, olhando por esse lado, aprender a programar não é uma tarefa difícil ou impossível de ser realizada. Ela é difícil porque você, como tudo que é novo, né, e abstrato para o ser humano, você vai ter dificuldades em compreender. Mas a partir do momento que você começa a cruzar as informações da linguagem de programação com o mundo real, você vai facilitando sua caminhada. Como, por exemplo, o que é, na verdade, então, uma linguagem de programação? É um idioma que você consegue conversar com a máquina e escrever rotinas, receitas. Essas receitas você tem que processar elas, ou seja, compilar elas, gerar um software, um executável, e aí ser capaz de executar esse arquivo em um ambiente. E aí, a partir disso, ele vai te solicitar alguns inputs, né, entradas, que pode ser texto, números, com o fim de gerar um resultado para você, né? Por exemplo, quando você entra num site de uma loja e vai lá e seleciona um produto, você está fazendo um input. Você selecionou um produto, esse produto é adicionado no carrinho e aí por trás ali tem um software rodando, pegando todos esses dados, etapa por etapa, até você finalizar a compra e aguardar a entrega na sua casa. E até para isso vai ter vários algoritmos aí rodando no sistema para processar toda essa cadeia de suprimento, né, do e-commerce, desde a compra à entrega do produto. Então, o que eu diria que a pessoa que quer aprender a programar, ela deveria fazer, né? Não importa a linguagem que você vai usar, desde que você tenha em mente que você vai procurar, aprenda a pesquisar, procure o site oficial daquela linguagem, lá vai ter a documentação explicando como que aquela linguagem é estruturada, como que é realizada, é escrita, né, os comandos, a sintaxe daquela linguagem. Ou seja, você vai ler o manual da linguagem, né? Você vai observar quais são os requisitos computacionais que você precisa ter na sua máquina, ou seja, você vai ter que ir lá preparar o ambiente, né? Preparar o ambiente, ou seja, instalar as ferramentas que você precisa, um editor de texto, a própria linguagem que vai vir com um conjunto de arquivos, inclusive o compilador para você poder escrever seus códigos e executar ele na sua máquina, né? Então, preparado o ambiente, aí agora você tem que ter em mente o seguinte: o que eu quero solucionar ao aprender determinada linguagem, né? Eu quero escrever um programa que calcula a raiz do segundo grau, eu quero escrever um programa que cria um editor de texto, que pinta uma janela no computador, imprima um texto na tela, ou criar um formulário.
E a partir desse momento você começa a traçar a sua jornada em pegar a linguagem que você está estudando, entender todos os componentes dela, como funciona, e juntar esse monte de legozinhos e ir montando para poder atingir seu resultado. Imagino que o seu objetivo é criar uma pequena aplicação que receba nome e idade e ordene isso, e no final imprima uma lista ordenada ou imprima uma lista só de quem é maior de idade. Então você vai lá, você aprende a linguagem, estuda a documentação, veja o que diz a documentação, não apenas pegue e sai copiando e colando o código, executando. É claro que no início você pode fazer isso para você se ambientar e ver como que a coisa funciona. Depois você tem que ter sempre em mente como que eu consigo solucionar o problema X usando essa linguagem. E aí você vai sempre recorrer lá à documentação da linguagem para poder escrever suas receitas, né, os seus códigos. Então, basicamente, olhando por esse lado, aprender a programar não é uma tarefa tão complexa, né? Mas exige que você tenha dedicação, que você conheça um pouco de sistema operacional para você preparar o ambiente, né? Instalar os programas necessários para você estudar determinada linguagem, né? E uma vez que você está com o ambiente pronto, é fazer exercício. Fazer exercício sempre, treinar, até aquele conteúdo que você está estudando ficar claro na sua mente. Uma vez que esse conteúdo ficou claro, aí você pode passar para um próximo, porque estudar é igual a praticar atividade física. Você faz um pouquinho todo dia, e às vezes não vê resultado, mas você está formando uma bagagem, né? Você está adquirindo conhecimento, sendo capaz de solucionar problemas usando a linguagem de programação. E aí com isso você vai aumentando o seu background a ponto de começar a construir coisas mais robustas. Sair daquela solução de problema de escrever um programinha que imprime um texto na tela, que ordena 5 números, do maior para o menor, do menor para o maior, né? Então, você vai construindo coisas maiores e aí você vai treinando. Então, tenha sempre em mente, tudo que você faz no computador, com uma linguagem de programação, você já faz no seu dia a dia. Estruturar seu dia, basicamente, é lógica pura, né? Você decide cada momento o que você vai fazer, o que você vai comer, o que vai vestir. E na computação é a mesma coisa. Na hora que você vai solucionar um problema, você vai quebrar esse problema em pedaços e escolher quais pedaços vai solucionar primeiro, né? Como que eu faço o que é, por exemplo, um arranjo, né? Um arranjo é uma coleção de dados multidimensional que vai ter linhas e colunas, como o Excel, né? Mas se você observar, né, você pode chegar na sua casa, você vai ver que tem várias coisas ordenadas por cor, por tipo. Por exemplo, você chegar no armário, você vai ter lá uma gaveta de meia. Elas estão lá ordenadas às vezes por cor, ou está tudo bagunçado, mas elas estão separadas em um contexto, né? Uma cozinha de uma casa é um grande exemplo de que ali tem várias estruturas de dados, né? Você tem arranjos, lista. Para você manter a sua despensa cheia, você tem que fazer uma lista de compra para ir no supermercado. Qual a diferença de uma lista para um array, para um vetor? A diferença é que a lista você pode colocar vários tipos de itens, né? Texto, número. Já um array não, um vetor você precisa definir o tamanho dele e o tipo de dado que você vai colocar. Uma vez que você definiu, você não pode colocar texto em um array que você definiu que vai ser números inteiros, um exemplo, né? Então, basicamente, tudo aquilo que você pratica na computação, você já possui determinada informação e conceitos sobre a coisa. A diferença é que, às vezes, quando a gente aprende lá no ensino médio, no ensino fundamental, determinado assunto, a gente não sabe para que vai usar aquilo e como usar, e aquilo cai no esquecimento. E aí você passa a executar as coisas, na maioria das vezes, no automático, né? Então, recapitulando, né?
Para aprender uma linguagem de programação, você tem que ter sempre em mente que você nunca vai parar de estudar, né? Você escolhe uma linguagem, procura o site oficial da linguagem e leia a documentação. Se habitua a ler a documentação. Procure pequenos tutoriais na internet, execute. Inicialmente você vai ali copiar, colar, ver o resultado sair na tela, mas tenha sempre em mente que você tem que procurar entender o que está acontecendo em cada pedaço ali, voltando sempre na documentação quando for necessário, e com isso você vai melhorar a sua capacidade de produzir bons códigos, né? Você vai melhorar a sua lógica, que nada mais é do que decidir como solucionar problemas. Por exemplo, dentro da linguagem de programação, né, além de você ter as estruturas de dados, vai tratar números, letras, frases, né, textos. Você também tem os fluxos de decisão. Por exemplo, um if-else, ou seja, se a pessoa é maior de 18 anos, ela pode entrar em determinada festa. Se não, volta para casa, né? É uma estrutura de decisão. Você faz isso no dia a dia, né? Dependendo do que acontece durante o seu dia, você decide fazer uma coisa ou outra. Então, no nosso dia a dia também, a gente tem fluxo de decisão que a gente usa para decidir nossas ações. Então, tenha sempre em mente, o computador, apesar de parecer abstrato, ele é apenas uma representação computacional do mundo real. Se você consegue cruzar essas duas informações, aprender a programar se torna muito mais fácil, né? E sempre ter em mente o que eu quero produzir, o que eu quero solucionar com esse aprendizado, né? Bom, espero que esse vídeo seja útil para quem está iniciando sua jornada de aprendizado aí na programação. Avalie inscrever no canal para ser avisado de quando novos vídeos estiverem disponíveis. Em breve estarei postando mais conteúdo, coisas mais práticas, mostrando o dia a dia do programador, ajudando vocês aí a construir uma jornada de aprendizado leve e produtiva.